estava tentando aqui mostrar aqui o gênero carta, né? Sim. Que tem aqui Júlia Dantas, né? Só um exemplo aqui, Rio de Janeiro, 8 de março. Né? O fato de eu ter sofrido certos tipos de tortura sexual enquanto fui presa política em 1968 não significa que eu tenha perdido a libido. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas cartas, né? Porque sobre, né, esses textos, como é que foi essas escolhas, né? Como é que elas se deram e em que medida, como é aqui a verossimilhança, diz um Legal. pouco para a gente Legal essa pergunta. Tem um documentário que eu adoro, assim, que eu havia assistido já antes, que se chama Que Bom Te Ver Viva, da Lúcia Murat. Até deixo como dica para quem quiser assistir. Eu acho que ele está disponível no YouTube, acho. Eu lembro que uma vez e ele justamente ele pega os depoimentos, ele tem umas. Quem faz o fio condutor é a Irene Ravache, a atriz, né, Irene Ravache, ela vai apresentando e falando sobre cada caso, ela faz a ponte entre um depoimento e outro, mas justamente esse documentário, ele apresenta essas mulheres que foram presas, que foram torturadas na época da ditadura e que hoje vivem, enfim, suas vidas e não sei, não posso dizer vivem normalmente ou vivem bem, né? Cada uma com a sua sequela, mas elas estão aí, estão no mundo e continuaram, né? Deram continuidade às suas vidas. E esse documentário me marcou muito, assim. Eu fiz outras pesquisas também de registros, mas esse documentário, digamos, para mim, ele foi meio que determinante, assim, porque ver essas mulheres falando, ver o que elas passaram, os detalhes, e como cada uma prosseguiu, né, com tudo de bom e de ruim que elas têm, que elas guardaram dentro delas, é algo que é muito interessante de se ver, né? Elas prosseguiram. E aí, digamos que para mim foi muito interessante nesse sentido, assim. Foi muito rico para que eu pudesse, a partir daí, criar essas ficções. Então, eu me lembro que no caso do documentário, uma delas falava sobre algumas torturas mesmo sexuais que ela passou. Se não me engano, era a questão das baratas, né, que eram inseridas tal na vagina, etc. E aí no livro eu faço eu mudo, né, um pouco isso. Eu crio algo totalmente diferente. Às vezes até um pouco assim aumento, faço algo que realmente nem daria para acontecer muito aqui no plano, digamos, real, não sei. Mas esse documentário foi bem importante, assim, para mim. Ele serviu como, digamos que um norte, e a partir daí eu criei essas personagens todas, assim, todas ficcionais, obviamente.